Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Betel, mais precisamente da sala infantil, onde nós vamos começar hoje uma introdução, Nós vamos começar aí o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos utilizar como bibliografia estes dois livros, Bíblia Sagrada traduzida por João Ferreira de Almeida, 2006, Bíblia Pastoral traduzida por, deixa eu ver o nome do pessoal que traduziu aqui, tradução de Ivo Stormiolo e Euclides Martins Balancin, e a tradução do Novo Testamento do José Luiz Gonzaga do Prado. Deus abençoe essa galera que tem se empenhado aí para a divulgação da palavra de Deus aí. Bíblia, Sociedade Bíblica Internacional, Paulus, 1990, é uma Bíblia católica, mas ela tem uma introdução muito interessante. Eu vou ler a introdução e vai ficar aí como a nossa introdução aí dos encontros das cartas de Paulo aos Coríntios. Tem 1 Coríntios e a segunda carta aos Coríntios. E o nosso manual vai ser a Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida. Eu estou utilizando uma versão de 2006 e uma versão de 2017. Eu tinha uma outra versão que eu presenteei uma pessoa me pediu uma Bíblia, eu não tive outra, a melhor que eu tinha era aquela, e a pessoa acabou ganhando uma Bíblia do irmão Gerson, certo? Senhor nosso Deus, eu te agradeço por esta quarta-feira, que nós possamos nos alimentar da tua mensagem, que nós possamos agradecer pelo dom da vida, por esse dia maravilhoso, tarde de quarta-feira, 2 de abril de 2025. Que Deus possa estar aqui comigo, possa estar aí com você, que Deus abençoe os nossos inscritos, os nossos apoiadores, a nossa equipe Betel, nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Abraços, abraços e abraços. Abraço especial para o Marcos Silva, foi um dos últimos inscritos, inscrição pública. Se a sua inscrição não for pública, ela não aparece para mim, tá? Como retribuição, a gente costuma aí se inscrever no canal da pessoa. E se você quiser que o nosso canal se inscreva no seu, coloque aí nos comentários, irmão Gerson, fortalece aqui, deixa um comentário aí, a gente vai ter a honra, o prazer de se inscrever no seu canal. Deixa um comentário que aí as pessoas são estimuladas aqui no nosso canal a se inscrever nos canais uns dos outros, e assim vai fortalecendo, como é o caso do Botina Preta. É um canal aí que um irmão, o Edmilson, ele posta coisas da igreja, aí o pessoal andou ajudando ele aí, ele ganhou mais de 26 inscritos aí, só de ter colocado alguns comentários aí. Que Deus abençoe aí as pessoas que fazem o bom uso da internet aí, principalmente do YouTube. Um abraço para o Afonso. O Afonso faz parte aí do Instituto Betel, um dos nossos apoiadores. Deus abençoe. O Afonso está passando por uma situação, por um momento na área da saúde com a sua mamãe, né? Eu estou passando com o meu papai, ele está passando com a sua mamãe. Faz parte aí da vida. Um abraço especial para a Cida, atendente da nefrologia do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, a Joelma, minha querida amiga Joelma, a Helenice da Saúde, o Maurício doou umas tintas aí. Eu fiz um vídeo mais cedo aí, agradecendo aí as pessoas que têm nos apoiado. A gente conseguiu dar uma melhorada no nosso auditório, ficou chique, ficou bonito, ficou bacana demais. Hoje o pessoal vai ter uma surpresa. Ninguém sabe, nem a Simone sabe. Na hora que chegar, vai ter uma surpresa. Trabalhei muito, muito mesmo. Mas ficou muito bom, tá? O Cristiano Farão também tem um canal aí, com mais de 1000 inscritos. Olha que bacana, e só posta coisa de igreja. Deus abençoe, Cristiano. E tá sempre vendo os nossos vídeos, sempre deixando um comentário. Um abraço especial para você. Um abraço forte dos nossos inscritos. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigado. Mais uma vez, a gente corre o risco de atingir alguém aí que pode nos ajudar. A gente está com a sala que não tem atividades nela. Quem sabe a gente consiga aí um patrocínio, um padrinho que nos ajude aí. O Diego, o Nicolas, a Dona Fátima e tia Simone. O G te ama. Apóstolo Paulo escreveu algumas cartas, entre elas as cartas de Paulo aos Coríntios. Gente, o Instituto Betel, ao lado do aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, de vez em quando meus tios, meus primos, o meu pai vai na padaria buscar pão, só que não. São os aviões que estão fazendo seus trabalhos aí. Deus abençoe as pessoas que estão aí no trânsito dos aviões aí, que Deus abençoe vocês. Tem que ter coragem, tem que ter coragem. Carta de Paulo aos Coríntios. A cidade de Coríntios é na Grécia, olha que bacana, tá? Lá na região do Peloponeso, na região onde os
onde floresceu ali os pensamentos filosóficos. Olha que legal, tá? E é o pensamento filosófico que influenciou de todas as maneiras aí o pensamento aí do Ocidente. O Ocidente é onde nós estamos aí, tá? E naquela época, se eu não me engano, tinha o Demétrio de Corinto e tinha um outro que eu não vou lembrar agora. É muita gente, né? Mas o Demétrio eu lembro porque ele era amigo do Sêneca. Lembra o Sêneca? Pesquisa aí que você vai encontrar aí esse pessoal todo aí. Primeira carta aos Coríntios. Eu vou ler a introdução desta aqui e nós vamos estudar nesta aqui, tá? Hoje é uma introdução aí. Corinto era uma rica cidade comercial, com mais de 500 mil habitantes, na maioria escravos. Irmão Gerson, escravos é uma época em que era muito comum. Hoje ainda se encontra, tá? Se você dá uma vasculhada aí no norte de Minas, umas regiões assim, você ainda vai encontrar pessoas em situação análoga à escravidão, tá? Por incrível que pareça, tá? Nesse porto marítimo se acotovelava gente de todas as raças e religiões à procura de vida fácil e luxuosa, criando ambiente de imoralidade e ganância. Você já ouviu isso em algum lugar? Parece que não mudou muita coisa, né? Parece que não. A riqueza escandalosa de uma minoria estava ao lado da miséria de muitos. Você já ouviu isso em algum lugar? Por incrível que pareça, parece que não mudou nada. A riqueza escandalosa de uma minoria estava ao lado da miséria de muitos. Você já ouviu isso em algum lugar? Lembrando que isso aqui é muito antigo, tá? Isso aqui tem anos e anos e milênios isso aí, tá? Surgiu inclusive uma expressão viver à moda de Corinto, que significava viver no luxo e na orgia. Palavra pesada, né? Palavra pesada. E orgia é prática sexual de muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Tem aí, tá? Tem aí. Naquele tempo era muito comum. Paulo, entre os anos de 50 e 52, permaneceu aí durante 18 meses. Isso a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, no versículo de 1 a 18. Fundou uma comunidade cristã formada por pessoas da camada mais modesta da população. As pessoas mais simples, igual tu e mim. Igual você e eu. Pessoas mais simples. Gente, por incrível que pareça, o cristianismo é a religião das pessoas mais simples. As pessoas mais simples se adaptaram mais ao cristianismo, né? A gente percebe que existe aí uns outros pensamentos religiosos em que há uma expressão um pouco da sociedade mais alta e da sociedade mais baixa, e assim a gente vai aí permeando aí esses pensamentos religiosos, né? As pessoas mais simples, né? Elas aderem mais ao cristianismo aí. A primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, provavelmente no ano 56. Então, o Paulo provavelmente passou por lá, passou esse período, depois ele foi para Éfeso e lá ele, tipo, poxa, eu vou escrever uma carta pro pessoal, tô com saudade deles para saber como que andam as coisas aí. Numa época em que escrever carta não era barato. Primeiro que papel não é igual hoje, que a gente tem papéis aí para todos os lados, ó, recadinho que as crianças dão pra gente, né? Tem papel para tudo enquanto é lado aqui, ó. Tem caderno, papel, é o que não falta aqui, tá? Naquele tempo, eu tenho uma pilha de papel, uma pilha de caderno, caderno de filosofia, outros estudos, muita apostila, tá tudo aí, né? E naquela, ó, olha como é que tá aquela escrivaninha. E naquela época era mais difícil escrever, tá? Primeiro que poucas pessoas sabiam ler e escrever, papel era caro, tinha que ter um alto custo para o envio, né? Hoje você manda uma mensagem de WhatsApp para um chinês que chega em um segundo, dois. Eu não sei o atraso, mas chega rápido, tá? Quase que instantaneamente. A comunidade já estava reproduzindo, de certa maneira, o ambiente vivido na cidade toda. Ela também estava dividida. Os grupos brigavam entre si, cada um se apoiando na autoridade de algum pregador do evangelho. Então já tinham grupos. Aonde você já viu isso? Aqui, hoje, atualmente. Existem os grupos
Existe em cada grupo o seu pregador, o seu pregador famoso. Tem aí, tem um monte aí, né? Tem um monte aí. Então é interessante como que as histórias, os repertórios, as narrativas se repetem. É impressionante como que isso acontece, né? Impressionante. Por isso, o primeiro objetivo de Paulo na carta é restabelecer a unidade, advertindo que o único líder é Cristo e este não está dividido. Se você e eu somos cristãos, se a nossa filosofia religiosa é seguir os ensinamentos que estão aqui dentro deste livrão, as divisões que existem por aí fomos nós mesmos quem criamos. Então, eu sou da A, você é do B, ele é do C. Aqui só pode entrar quem estiver usando esse tipo de calçado. Aqui só pode quem tem este corte de cabelo. Aqui só quem consegue dar 1 bilhão em dízimo. Se você não tem condição, você não vai fazer parte. E assim a gente vai criando essas doutrinas. E essas doutrinas vão fazendo parte da vida religiosa. E aí a gente vai se adaptando da melhor maneira, convivendo entre um ou outro lado, se sentindo melhor, e aonde a gente se sente melhor é aonde a gente vai se estabelecer. E aqui no caso, em Corinto, é a mesma coisa como é hoje, tá? Não mudou não, tá do mesmo jeito. Se você for olhar aí, pesquisa aí a quantidade de braços que foram surgindo do cristianismo. Paulo aproveita a situação para traçar um retrato do verdadeiro agente da pastoral, um verdadeiro pregador, um verdadeiro missionário. Está lá em 1 Coríntios, do versículo capítulo 1 ao 4. Depois passa a denunciar os escândalos que pervadem a comunidade. Incesto, ou incesto, né? Incesto, que é os relacionamentos conjugais entre parentes muito próximos, irmão com irmã, pai com filha, mãe com filho, tio com sobrinha. Tem ainda, tá? Mas naquele tempo era muito comum, mas ainda existe, tá? É só você vai ficar abismado aí. Eu conheci 2 irmãos, um irmão e uma irmã, na época da escola, e eles tinham um relacionamento. Para eles era algo comum, era comum, né? Comum. Não era nada assombroso para eles. Eu, na época, eu me assombrei, assim, eu fiquei meio espantado, eu fiquei meio assombrado. Gente, né? Mas a gente tem que respeitar se a pessoa entende que é assim, e a gente não pode obrigar as pessoas a mudar, a não ser que as pessoas queiram mudar, tá? Então Paulo passou a denunciar esses escândalos, né? O incesto, julgamento em tribunais pagãos. O que é pagão? Pagão era o paganismo, a religião da época, a religião oficial, o paganismo aí, que era lá que vem dos gregos, né? Assimilado pelos romanos e tal, né? O paganismo. E a imoralidade, né? Você não tem moral, uma pessoa que não tem moral. Vai elaborando uma teologia do corpo. Este é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo precisa ser cuidado, o nosso corpo precisa ser hidratado, o nosso corpo precisa ser alimentado, e dentro desses alimentos estão o alimento físico, que é a comida mesmo, arroz com feijão, as frutas, os legumes, açúcar, o sal, o tempero, os óleos, as gorduras, a carne, sabe? Aí entra tudo isso aí. O alimento espiritual, que aí vai entrar a oração, o jejum, a sua forma como você lida com o sagrado. O alimento teológico, que é o estudo da palavra de Deus, da Bíblia, do Alcorão, da literatura que você entende que é sagrada para você. Aí vai entrar também o alimento psicológico, que é você ter pensamentos, um comportamento e uns sentimentos mais nobres, mais elevados, tá? Então esses alimentos aí, para hidratar este material que funciona aqui dentro, e precisa ter um cuidado aí, tá? Exercício físico, caminhada, leitura de bons livros, assistir bons filmes, ouvir boa música, né? Na primeira série, procura orientar os cristãos sobre os estados da vida. E se encontra isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 7. Matrimônio ou celibato, ou seja, casamento ou não casamento, ou não casamento. Celibato seria
A pessoa entender que para ser um seguidor de Deus, um cristão, ela teria que ter um celibato, ela não poderia ter um contato sexual, talvez, com uma mulher, né, ou com outra pessoa, né? Tanto é que os padres, né, vivem um celibato, né? Os padres vivem um celibato. Se eu não me engano, ainda é assim até hoje. As irmãs de caridade também, se eu não me engano, tá? Se tiver algum padre aí, alguma irmã, algum irmão católico que sabe mais do que eu, por favor, coloque nos comentários. Irmão Gerson, é isso mesmo. O padre vive dentro do celibato, a irmã de caridade vive dentro do celibato. Coloca aí que eu vou ficar feliz em saber um pouco mais. Divórcio ou indissolubilidade. Por que vocês colocam essas palavras, gente? Eu não consegui nem falar a palavra. Divórcio ou indissolubilidade. É aquilo que não é separado, né? O casamento é para ser até o fim? Ou a gente pode se divorciar? O que pensar da virgindade das mulheres puras? Até não só as mulheres, né? A gente joga a virgindade só pro lado das mulheres, mas e o homem? Né? Será que o homem também consegue ser virtuoso nessa questão dessa pureza de se casar virgem, de ter, né, um relacionamento só depois do casamento, né? Será que é só a mulher que tem que ter essa postura de pureza, né? Como devem se comportar os noivos? As viúvas podem se casar de novo? Então, Paulo vai levantar esses questionamentos aí, essas narrativas aí. Em tudo isso, onde está a originalidade cristã? Será que a gente, ainda no 2025, estamos conseguindo seguir bastante, um pouco, uma porcentagem deste manual? Será que este manual ainda é válido, isso aqui? O que está escrito aqui? Nós estamos conseguindo seguir? Ou a gente só consegue seguir quando a gente está dentro do templo, na frente dos irmãos? Aí a gente é bonzinho, aí a gente é cristão, aí a gente faz jejum, aí a gente dobra o joelho para orar. Será? Será que é? É o que Paulo vai questionar aqui, tá? Ao responder sobre a questão da carne sacrificada aos ídolos, era muito comum, a gente falou muito sobre sacrifícios no livro de Êxodo, muito, tá? Sobre sacrifícios. Paulo vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 8 adiante. E ele coloca o fundamento da verdadeira liberdade cristã, o respeito aos outros. O respeito aos outros, o respeito aos outros. Nós conseguimos respeitar os outros? Irmão Gerson, o irmão Hulk é verde, você é marrom, vocês não devem combinar muito bem, né? Pois é. O irmão Hulk é do Instituto Vingadores, o irmão Gerson é do Instituto Betel. A gente não combina, a gente quer um amassar o outro. Irmão Hulk, como é que você tá? E Hulk esmaga, irmão Gerson. Os meninos morrem de rir quando eu falo do Hulk aqui. É uma brincadeira, mas é uma ideia que a gente se tem, né? Porque a gente tem que tomar cuidado quando vai falar de questões de pele. Então eu utilizo o Hulk. O Hulk não fica muito chateado. Só quando a gente se encontra, que ele fica querendo me amassar. A carta também apresenta normas para que haja ordem e autêntico culto cristão nas assembleias litúrgicas, nas assembleias, nos encontros, nos cultos, na pregação, na ministração da palavra, né? Que haja ordem. Você já foi num lugar que é muito bagunçado? A gente tem um pouco de dificuldade aqui, porque a gente trabalha com crianças. As crianças muito pequenas é tranquilo, porque você entende que é criança. Mas a gente tem uns meninos aí de 11 anos que já entende, você tem que ficar chamando atenção. 12 anos, 13 anos, você tem que, infelizmente, tem que ficar chamando atenção. Não entendeu ainda o propósito, talvez um dia vá entender, tá? E a gente tem que ficar chamando atenção aí, porque precisa de ordem. Entra na debatida questão do véu das mulheres, véu, né, usar o véu hoje. Será que é válido uma mulher usar o véu? A mulher tem que se esconder? Será que a mulher ainda é menor que os homens? Né? Eu acho que nós, os homens, somos muito inferiores a muitas coisas que as mulheres. E vice-versa. O homem tem um porte físico. O homem tem a capacidade de fazer trabalhos mais brutos e mais delicados também, se ele quiser. E as mulheres, eu acho que para as mulheres um trabalho mais bruto seria bem penoso. Apesar de que eu conheço mulheres incríveis aí que não se espantam com trabalho bruto não, tá? Não se espantam não. E aí ele vai falar das celebrações, né?
salienta igualmente os carismas, né, que fervilham nas comunidades, só tem sentido quando estão a serviço dos irmãos e se estão subordinados ao dom maior, que é o amor. Lá tem tem o famoso 1 Coríntios, capítulo 13, de 1 ao 13, que é um poema sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que retine. É bonito, tá? Por fim, citando exemplos da natureza e da próxima ressurreição de Cristo, demonstra que a ressurreição dos corpos é inquestionável. O cerne da fé é a certeza de que a vida vence a morte. Bonito, né? Poxa vida. É isso aí. Então essa é a introdução da carta aos Coríntios, como superar os conflitos da comunidade. Eu vou ler um pequeno pedaço do 1 Coríntios, porque a gente tem tempo. E aí nós vamos já deixar essa playlist montada, bonitinha, para que nos próximos encontros aí a gente vai trocando uma ideia das cartas de Paulo. Gente, nós estávamos estudando o livro de Êxodo. Os livros antigos são muito diferentes dos livros do Novo Testamento, tá? Se a gente prestar bastante atenção, fica muito claro você entender que no Antigo Testamento era cultuado o Senhor dos Exércitos. As pessoas vão defender que o Senhor dos Exércitos era porque eram os exércitos celestiais, mas não vem escrito nada de exércitos celestiais, tá? Senhor dos Exércitos, uma época de muitas guerras, muitos conflitos. No Novo Testamento ainda tem conflitos? Claro que tem. Mas os evangelhos, o João, eles vêm trazer para nós um Deus que é amor, um Deus que é misericórdia, um Deus que é justiça. Se um Deus que é amor, ele não está satisfeito com os nossos conflitos. Então a gente precisa estar aí trabalhando essas coisas. Um Deus que é misericórdia, ele não está contente com os nossos conflitos com os próximos e com nós mesmos. Um Deus que é justiça não está contente com a quantidade de injustiças que nós praticamos, certo? Então é isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrito, né? Provavelmente algumas cartas, alguns evangelhos foram escritos em grego, com certeza. Nós estamos falando de uma época em que a filosofia grega, né, os romanos foram assimilando todas essas culturas, e quando foi traduzido, com certeza foi traduzido aí para grego, tá? E até chegar a nós, levou um tempo aí, né? Graças a pessoas como João Ferreira de Almeida. Eu já fiz um vídeo aí sobre o João Ferreira de Almeida, pesquisa aí no canal aí. Eu falei sobre o João Ferreira de Almeida aí. O trabalho que ele teve para divulgar aí a Bíblia. Ele morre antes, um amigo termina os trabalhos, aí hoje é atribuído a João Ferreira de Almeida. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, lembra do Paulo, lá do Atos dos Apóstolos? Esse aí, tá? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Não foi vontade dele não, tá? Tanto é que ele lutava contra. Ele lutava contra. Agora ele luta a favor. E deixou esse ensinamento maravilhoso aí. O irmão Sostênes e a igreja de Deus que está em Corinto. Tem uma igreja em Corinto. Uma igreja cristã, antiga, primitiva. Completamente diferente daquilo que a gente faz hoje. Muito diferente. Não tinha hinos da harpa. Eles cantavam os salmos. Era muito diferente, tá? Muito, tá? Aos santificados em Cristo Jesus. Santificado, pessoas que ouviram a mensagem, assimilaram no coração e disseram sim. Olha, eu estou dentro, Jesus. São pessoas separadas aí. Chamados para ser santos, pessoas separadas, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os que em todo lugar, qualquer lugar, no Brasil, em Juiz de Fora, no Instituto Betel, na sua casa você invoca o nome de Jesus? Onde é essa? Não tem que ir na igreja? Pode ser que a sua casa seja a igreja. Pode ser que o seu banheiro seja a igreja, a sua cozinha. Pode ser que o seu grupo de WhatsApp seja a igreja. Pensa nisso. Pode ser que o seu canal no YouTube seja a igreja. Quem sabe, hein? Pode ser, pode ser.
Senhor deles e nosso, graça e paz seja convosco da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre ele enaltece Deus e Jesus Cristo. Paulo, quando se converte de verdade, tá? Ele não se torna um cristão meia boca, não. Paulo dá um show, tá? Eu jamais, não, sabe assim? Paulo tem que pregar num lugar que se mata o pregador. Não, deixa comigo, eu vou lá. Mas Paulo, eles vão matar você. Não, não tem problema. Paulo, não, que você acabar de falar o amém, eles te dá uma pedrada na cabeça. Não, não ligo. Não. O negócio é falar de Deus. Esse é o Paulo, tá? A gente dá uma tremida. Irmão Gerson, tem que ir lá no lugar assim, lá chove da barro. Não, não vou lá não, vai sujar meu carro. Não vou, lugar perigoso. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, enriquecidos em Jesus Cristo. Você precisa de alguma riqueza maior do que essa? Se você foi enriquecido no nome de Jesus Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Pensa, toda a palavra, todo o conhecimento. Qual conhecimento? Ele está falando só do conhecimento espiritual? Claro que não. O conhecimento espiritual, juntamente com outras ferramentas de conhecimento, são ferramentas que vão abrindo portas na nossa vida. Nós vamos melhorando nosso repertório e vamos nos tornando pessoas melhores. Nós vamos nos tornando gente, tá? Assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. De modo que nenhum dom vos falta. Nenhum dom vos falta. Nenhum. Ô irmão Gerson, não sei fazer nada. Sabe? Pensa direitinho, vai pesquisar. Vai saber que muita coisa você sabe fazer sim. Aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão, união, coisa que a gente quase não sabe o significado. A gente mantém as portas abertas ali. Eu tenho que acolher todas as pessoas que quiserem entrar por aquelas portas e que vão sentar naquelas cadeiras e que vão querer ouvir uma mensagem de amor, de paz, de esperança e de fraternidade. A gente recebe as mais variadas pessoas, de adultos a jovens, a adolescentes e a crianças. Eu tenho que ter uma comunhão, toda uma estratégia, todo um jeito para recepcionar essas pessoas. Certo? E se por acaso eu tiver a oportunidade de deixar uma mensagem de Jesus, vai ouvir uma mensagem de Jesus. Vou te dar um exemplo muito simples. Tem uma moça que de vez em quando bate no portão e ela quer comer. Às vezes ela quer comida para comer e às vezes ela quer algo para levar. A gente já entendeu que quando ela quer algo para levar, é para trocar em troca de um negócio, que não vai ser legal para ela. E quando ela vem para comer, ou tomar um café, ou fazer um lanche, ela senta e ouve. Senta e ouve. Ah, eu estou lendo isso aqui, olha só que legal. Então a pessoa acaba, além de receber um lanche, um almoço, uma refeição, acaba ouvindo uma mensagem. Ontem aconteceu com a senhora que veio buscar a cesta básica. Eu estava ouvindo louvor, eu comecei a cantar um pedacinho do louvor. Nossa, que música bonita. Eu falei, é louvor da harpa, a senhora não gosta? Não, nunca vi não, meu filho. Ah, então, pesquisa lá nas casas da senhora. A senhora tem telefone? Tem, meu filho, tem telefone. Então, pesquisa, a senhora tem internet? Tenho. Tenho Wi-Fi, então usa aí, a senhora vai gostar. Certo? Versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor, eu rogo a você, em nome de Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Não é para cada um falar B e C e D e E e Z, não. Vamos falar a mesma linguagem, vamos falar sobre Jesus. É o que ele está pedindo aqui. E que não haja entre vós divisões, para que não sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Divisões. Hoje, o que mais se tem são divisões. E a gente tem gastos aqui. Então eu tenho que ter um carinho muito especial e muito grande
com os nossos apoiadores. Tem gente que eu nem conheço direito. Eu nem vou perguntar qual que é a sua religião. Mas ele nos ajuda. Olha, eu trouxe isso aqui para as crianças. Olha, eu trouxe isso aqui, irmão Gerson, vê se vai ajudar as crianças aí, né? Olha, irmão Gerson, será que isso aqui vai ajudar as crianças? Olha, irmão Gerson, eu trouxe ontem, terça-feira, segunda-feira, a nossa apoiadora, a Rita, ela trouxe 2, 4, 6, 8 litros de suco, de caixinha, suco bom, tá? Descartáveis, copo descartável e papel toalha. E mais algumas coisinhas, olha só. Então, ela vem, ela fica feliz, ela sabe que o trabalho está sendo feito, eles acompanham os vídeos, alguns eu mando direto para eles, né? Eu acabei de mandar o do auditório todo pintadinho, estava na parede crua, agora está lá uma lindeza toda. E a gente tem feito este trabalho aí, e eu tenho que saber acolher essas pessoas. Eu não posso fazer divisão, eu tenho que unir, certo? Eu tenho que somar, eu tenho que multiplicar os recursos. A respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contendas entre vós. É como se cada um tivesse defendendo o seu umbigo. Meu umbigo é muito mais bonito. E o Paulo ficou sabendo, né, que estava tendo esses atritos aí. Quero dizer com isso que cada um de vós diga: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Eu sou da unha de Jesus. Não, eu sou da orelha. Não, eu sou do olho verde. Sabe o olho verde dos filmes? Não era aquele olho lá não, tá? Então nós temos essas questões para resolver, tá? Se a gente deixar as coisas se dividirem, se uma casa se dividir contra ela mesma, a casa não pode existir. Foi Paulo crucificado por vós? Nossa, foi o Paulo que foi crucificado? Foi o irmão Gerson? Irmão Gerson, você que se crucificou por mim? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Você foi batizado em nome do irmão? Eu te batizo em nome do irmão Gerson Betel. Não foi, né? Claro que não, não tenho poder para isso. Coitadinho de mim. Mas é Jesus Cristo. Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também os da família de Estefanas. Além deste, não sei se batizei mais nenhum outro. Pois Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Deus me direcionou para que eu leve a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem do amor às outras pessoas. É a missão de Paulo. Paulo descobriu isso. E quando você descobre o que você veio fazer aqui, você será a pessoa mais feliz do mundo. Vou dar um exemplo. Pastora Simone, tia Simone, dona do meu coração, diretora aqui do Instituto Betel. Descobriu o que veio fazer. Trabalhar com crianças. 7 anos de trabalhos duros. Conseguimos, graças a Deus, colocar jovens adultos na sociedade. Nós estamos muito felizes aí. Posso citar nomes, tá? Se vocês quiserem. Posso citar os que eu lembrar. Mas nós estamos muito felizes aí. Nós temos 2 que são praticamente já jovens, quase adultos. O João vai se tornar adulto esse ano. Está com 17, vai fazer 18. E o Ismael, são 2 exemplos aí. Não só aqui, mas fora daqui. Na escola, no grupo de WhatsApp, com os amigos, na festa, no passeio de bicicleta, no futebol, tá? São 2 exemplos aí. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus se entregou por mim. Poxa vida, eu nem sou tão legal. Ele me deu a oportunidade, quando ele morre, ele parte o véu se abre, o Santo dos Santos fica exposto ali, uma passagem para que eu consiga ir para o céu. Ô Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. É uma loucura.
Você sair da sua casa num domingo, à noite, 7 horas da noite, ir num outro bairro, em outro lugar, numa outra localidade, em outra comunidade, para ouvir falar de um tal de Jesus, que morreu e depois ressuscitou, é muita loucura, né? Mas essa loucura é que mantém muitas pessoas de pé, milhares até, né? Pessoas com problemas dificílimos. Vou dar um exemplo do meu pai está com um problema de saúde muito sério. A mãe da Lu, a mãe do Afonso, nós temos duas amigas, duas conhecidas, duas Flávias, com problema de saúde seríssimo. Nós temos a irmã Aparecida, colega nossa aqui da rua de cima, que é irmã da nossa amiga Dulce, aqui, vizinha nossa aqui de rua. Está com problema de saúde seríssimo, como a própria Dulce disse, eu só estou de pé por causa de Jesus. Sabe, assim, tem aonde se apegar, eu não gosto desse tal de Jesus. Ai, capinha de smartphone, por favor, me ajude. Quando passar por essa situação, vai se apegar aqui. A espiritualidade, ela é muito importante, muito mesmo, tá? Não sou somente eu que digo isso não, tem várias pessoas aí. Eu vou pegar, ver se eu consigo achar o vídeo de um neurologista falando aí a importância da espiritualidade. E olha que ele é ateu, tá? E ele fala que é muito importante a espiritualidade. Neurologista, ateu, falar que é importante a espiritualidade. Eu vou ver se eu acho o vídeo dele e eu vou ver se eu consigo colocar aí. Eu acho muito, muito bonito a fala dele. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, do ensinamento. Hoje tem pregação aqui. Às vezes sou eu, às vezes é o Ismael, às vezes é o João, às vezes é a pastora Simone, às vezes é um convidado. Nós temos um monte aí já, se você pesquisar aí no canal, tem um monte de mensagens aí, tá? Os judeus pedem sinal. Me mostra um sinal. Transforma essa água em vinho. Me faz atravessar o Mar Morto de novo, né? Mas os gregos buscam, olha que interessante, os judeus pedem sinal. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Do mitos ao logos, né? Os gregos começaram a pensar de forma bastante racional. O Platão depois deu uma revigorada nisso mais uma vez, quando ele começa a falar do mundo das ideias, o mundo de cima. E aí algumas pessoas não vão entender muito isso, outras vão gostar bastante. E assim a gente vai batendo cabeça até hoje, por não entender por que Deus nos ama tanto, porque Deus nos colocou neste planeta maravilhoso, num sistema solar, num universo gigantesco. Talvez nós estamos sozinhos, talvez. Ou talvez não, talvez tenha alguém lá do outro lado. Quem sabe, a gente não sabe dessas coisas. A ciência não consegue provar que tem ou não tem, né? E nós estamos aqui pregando Jesus Cristo. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Pois loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Claro, né? Estou falando de Deus. Uma cutícula do dedinho do pé de Deus é muito mais poderosa do que o universo inteiro, certo? Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Quanto mais elevado você estiver num patamar qualquer, menos entendimento ou menos fé talvez você vai ter numa espiritualidade em que um homem, um Deus que se fez homem, sacrificou-se por nós os humanos, morreu e depois ressuscitou. Poucas pessoas vão aceitar isso como verdadeiro, tá? Ou muitas pessoas, né? Você entende isso? Você entende que é assim? Você entende que Jesus é o seu Salvador? Coloca aí nos comentários. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. A gente está o tempo todo tentando refutar o pensamento, ou a ciência, ou a ideia de alguém, né? Então são ideias em cima de ideias, tentando refutar ideias, que em vez de trazer respostas, trazem mais questionamentos. E esse negócio ele vai se retroalimentando, né? É muito interessante se você pegar a história da filosofia, a história da teologia, você pegar a história da humanidade, são
humanos, tentando superar outros humanos, tentando passar por cima de outros humanos. E nós estamos aí, nesse ciclo infinito de indas e vindas aí. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Para as pessoas, um ser humano que alcança um patamar de riqueza, vamos usar aí um bilionário, né? O cara não sabe nem o que ele tem mais. Ele vai se gloriar. Ele vai achar que ele é a melhor bolacha do pacote. Claro que vai. A bolacha mais perfeita, a mais certinha, que não está esfarelando, né? É triste, mas é a realidade. Uma pessoa que tem um cargo de confiança, de chefia, ele vai se sentir um pouquinho mais superior aos outros, sim, tá? Isso é fato. Para que ninguém se glorie perante ele. Tem uns pregadores aí também que, meu Deus do céu, a pessoa acha que sabe de tudo, né? As pessoas acham que já está salvo, já vai para o céu e pode julgar. A gente é juiz, né? Um péssimo juiz, né? A gente julga demais, mais os outros do que a nós mesmos. Nós somos juízes, péssimos juízes. Eu gosto de um termo da filosofia que chama suspensão do juízo. Eu não entendo o trabalho do irmão Hulk lá no Instituto Vingadores. Eu não entendo. Eu não faço parte. Eu nunca fui lá. Eu nunca peguei o estatuto dele. O irmão Hulk, me empresta o estatuto para me ler. Ah, vocês protegem o planeta Terra dos invasores. Eu nunca peguei o estatuto para ler. Então eu não posso julgar o trabalho dele. Mas aí, como ele é verde, eu sou marrom. A gente não se entende aí. Então é isso. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Pensa assim, você é um empresário de sucesso, você se deu bem financeiramente. Então você, quando for se enaltecer, você vai enaltecer-se. Você pode sim, dizendo que você alcançou o patamar que alcançou por causa de Jesus Cristo. É isso. Você ter a plena convicção de que foi preciso um Deus mesmo para te dar a vida, para te dar um dom, para te iluminar a tua saúde, os teus olhos, os teus pensamentos, os teus comportamentos, para você chegar aonde chegou. Nós vamos parar por aqui, tá? Nessa introdução. No próximo encontro, né, nós vamos iniciar a partir do capítulo 2. Vou anotar aqui no super caderno. Capítulo 2. Que nós possamos ser gratos a Deus por mais esse momento. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por este livro sagrado, por este momento, por essa oportunidade. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo sobre nós, que nós possamos ser gratos pelo dom da vida, pelo alimento, pela água, pelo ar, pelas vestes, por este espaço. Agradecemos pelas pessoas que confiaram em nós e confiam em nós até hoje. Que nós possamos ter um dia abençoado, nós possamos ter um início de mês cheio de Deus, nós possamos saber utilizar os nossos recursos com carinho, nós possamos olhar com amor para as pessoas, para os próximos, as crianças, os idosos, nossos papais e mamães, nossos irmãos e irmãs, filhos e filhas, que nós possamos olhar com carinho para as mulheres, nós possamos olhar com carinho para as minorias. É a oração que eu te faço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira. O G ama vocês. Valeu, gente. Obrigado, inscritos. A gente se esbarra por aí nessa plataforma maravilhosa conhecida como YouTube. Valeu.